Bom dia, galera. Mais um vídeo aí falando das contratações do Flamengo. Os comentaristas já estão falando de novas contratações aí. Então, fique ligado, né? Vamos assistir, vamos reagir, né? Ao que os comentaristas estão falando. Da Jovem Pan Esportes, eu vou deixar na descrição, né? Os créditos aí, o link do canal deles. Beleza? Sobre essa situação do Flamengo. Notícia já já aqui pra você, tá? Então pode dar agora. Só um Que minutinho. você ainda tem um tempinho Deixa eu pegar mais um detalhezinho aqui. na TV Jovem Pan. Então vamos lá, depois eu dou mais detalhes. O Varela, todo mundo já sabe, tá por detalhes, né? O Pulgar também, o chileno, muito perto do Flamengo, quase certo. Olha aí, ó. Mauro César Da Fiorentina. trazendo a notícia de que o volante chileno Eric Pulgar tá bem próximo do Flamengo, deixando claro, né, Mauro? É pela não fracasso, mas não deram certo, então, provavelmente, as negociações com o Wendel e o Wallace. Porque o Wallace estava bem difícil ali, a Udinese resistindo ainda. O Flamengo mantém a negociação, mas pode ser, então, que o Wallace enfraqueça um pouco a negociação, né? Eu estou tentando justamente pegar mais detalhes sobre isso. O Pulgar, ele vem em definitivo, é compra dos direitos, né? E estou tentando descobrir mais coisas aqui, mas os dois muito próximos do Flamengo. Ó, a gente vai seguir trazendo informação no YouTube da Jovem Pan Esportes. Mauro César trazendo essa informação aqui, como diz o Vamp. Aqui é a informação. Tem que Mauro dar, César senão o cara bancando muda de notícia, canal. trazendo notícia pra gente. Aqui no Bate Pronto, o volante chileno Eric Pulgar, seleção chilena, Fiorentina, sendo provavelmente um plano C nessa situação de volante. O Flamengo tinha um interesse no Wendel, não aconteceu. O Wallace, o Flamengo segue negociando, mas a Udinese ela dificulta. Não sei se encerram as negociações. Se o Flamengo fechar com o Pulgar, acredito que não. Mas então, o Pulgar passa a ser aí essa opção mais viável e talvez mais barata para o Flamengo. Um bom jogador, Piperno? É um bom Enquanto jogador, o Mauro sim. traz aí novas informações. Não, bom jogador, sim. Não é só um cara de contenção, não. Um jogador que chega, um jogador que ele atua em vários setores do campo. Aliás, lá na Fiorentina, em muitos momentos, jogou até com uma espécie de um 8, um volante que saía mais. Então, acho que o Flamengo melhora bem, ganha uma opção para esse setor, que é um setor em que o Flamengo acabou ficando um pouco menos, um pouco mais, enfim, desguarnecido, né? Por conta das últimas transações aí feitas, né? O Arão, o Andréas. Então, eu acho que ele chega, enfim, um momento bom. Repito, o Flamengo vai fazendo um mercado excelente. Ele abriu mão de uma série de jogadores, alguns aí claramente em fim de ciclo, e daqui a pouco sai o Diego também, e traz gente que vai poder ficar no Flamengo aí por muito tempo. Vamp, acompanha o Eric Pulgar, não conhece muito o futebol dele. Não, vi na própria eliminatória, o Chile não vai à Copa do Mundo, né? Quer dizer, você pega ali a quantidade de estrangeiros. Vidal, tem o Arrascaeta e ele, e né? o Pulgar. O São Paulo que tava aí com dificuldade, porque tinha vários, tinha que dispensar alguns também, né? O São Paulo tinha muito, né? Vindo do futebol europeu, vindo da Florentina, quer dizer, Florentina que foi muito bem na temporada, viu? Jogou muito bem esse ano no campeonato italiano, né? Se for verdade aí, mas eu acho que o Rodinei ainda vai surpreender. Eu acho que ele vai renovar esse contrato. Não tô falando dos volantes, não, que os volantes a gente sabe que o Arão. Vou dar uma notícia aí, viu, mano? Acho que esse restinho de mês aí, o Rodinei vai atropelar e vai renovar o contrato por mais 2 anos. Olha aí, olha a carinha dele. Isso é Ele uma tava tão ameaça. animado ali. Isso é uma ameaça. Você tirou a paz Isso é uma ameaça. Notícia boa ali. Então, Mauro César, dê aí a informação exclusiva. É isso, bate pronto a informação, hein, filho? Fala, Maurão. Então vamos lá, recapitulando e empacotando tudo que a gente conseguiu apurar há pouco, né? Todo mundo sabe já que o Varela está só por detalhes ali burocráticos para acertar. O lateral direito que vem do Dinamo de Moscou para o Flamengo, utilizando lá o dispositivo da FIFA para romper o contrato com a equipe russa. Além desse jogador uruguaio, o chileno Eric Pulgar, que joga pela Fiorentina, está por detalhes para se tornar jogador do Flamengo. O custo deverá gerar em torno de 2,5 milhões de euros pelos direitos federativos do atleta que viria para o Flamengo. O Flamengo não tem mais o Wendel, passa a ter Pulgar. Terceira opção, sim. E o Wallace? Não, o Wallace, o Flamengo continua tentando, mas a Fiorentina, como falamos aqui ontem, aliás, a Udinese, ela nitidamente ela retarda uma definição, pede mais dinheiro, não cede, até para ver o que vai acontecer na janela. A janela está se desenvolvendo. Vai que a equipe da Udinese recebe uma proposta melhor do que a do Flamengo de algum clube da Europa.
ele pode fazer um negócio mais interessante. Então, está muito claro que a Udinese está retardando a definição, vai empurrando a coisa com a barriga, e o Flamengo ainda continua interessado no Wallace. Ele queria 2 volantes. Se traz o Pulga, já trouxe um. Aí teria que trazer mais outro. Isso fora o Vidal, que é volante, é meia, é um jogador para outras posições. E são jogadores mais novos, né? O Flamengo tenta ter, o Vidal não é o caso, não só para essa temporada, mas para contar durante um determinado tempo. E o Vitinho, como dissemos há pouco, né? Tem a possibilidade de ir para a Grécia, né? Para o Panathinaikos, né? E até os colegas do site GE até acrescentaram informação há pouco de que a proposta seria na linha do: olha, você me libera o jogador, Flamengo. Agora, eu não pago nada, mas você fica com direitos, parte dos direitos do atleta numa eventual negociação. E aí o Flamengo também não paga salário, né? Então tem uma economia até o final do ano, o jogador que o Flamengo nitidamente não deve usar mais. Utiliza aí a folha de pagamento, na linha do que falou o Piperno há pouco, para você encaixar outros jogadores. E se amanhã o Vitinho for negociado para outro clube, o Flamengo receberia algum dinheiro. Se ele sair no final do ano, ele sai sem custo nenhum, o Flamengo não ganha rigorosamente nada, né? Mas está difícil ainda o acordo com o Vitinho, porque o Flamengo quer algum dinheiro. A informação minha aqui, o Flamengo quer ver se recebe algum caraminguá do Panathinaikos. Então é uma negociação que começou hoje, porque a proposta dos gregos só hoje chegou ao clube no Rio de Janeiro. Mauro, deixando clara, né, a situação do Wallace. O Pulgar muito próximo, o Wallace chegou a estar muito próximo, né? Porque ele mesmo se pronunciou nas redes sociais quando ele respondeu ao Marinho. Numa postagem do Marinho, ele comentou e o Marinho perguntou: já chegou? E marcou o Wallace. Ele disse: falta pouco. Os empresários do Wallace viajaram para a Itália, estão na Itália, por sinal, em reuniões com a Udinese. O Flamengo ofereceu 4... Não, a Udinese pediu 8 milhões de euros. Sim. Flamengo ofereceu 4 de começo. A Udinese nem levou a sério. Aí o Flamengo aumentou essa proposta para 6 milhões de euros. Começou a ter negócio, a Udinese deu um retorno para os empresários foram para a Itália. Porém, a Udinese, como você disse aqui, né, Mauro? Ela busca uma peça... Não. Eu recebi essa informação de uma pessoa do staff do Wallace, que a Udinese, ela busca uma peça de reposição. Então, por isso que ela atrasa um pouco para saber se esse valor que o Flamengo oferece para o Wallace vai proporcionar à Udinese um dinheiro para repor a posição no mercado europeu. E a Udinese também, ela guarda a janela de transferências para saber se vai ter uma proposta maior pelo Wallace. Então, por isso que se enrola um pouco essa situação do Wallace com o Flamengo, mas eu concordo com o Mauro, foi o que eu disse. Eu acho que o Flamengo continua. O Flamengo não desistiu do jogador, quer o Wallace, até porque vai sair o Diego Ribas, né, Mauro? Sim. Então saem 3. Saiu o Andrés Pereira, saiu o Arão e vai sair o Ribas. Você São tem o 3. Vidal, né? Sim. E você não tem o Arão, não tem o Andrés. Aí você vai ter o Pulga e mais um. E esse mais um pode ser o Wallace. O Flamengo vai insistir no Wallace. A questão é que vai ter que ter paciência até o final da janela. Se não aparecer nenhuma grande proposta, é mais fácil que a Udinese aceite ali uma composição. O Flamengo chegou a oferecer até jogadores. Eu posso oferecer um jogador. Os italianos falaram: não quero jogador, quero grana. 8 bilhões. Então, isso aí vai ter que aguardar um pouco. Agora não adianta pressa também, porque não vai inscrever para Libertadores, não vai jogar contra o Corinthians, o jogo já é semana que vem, e o prazo para a Copa do Brasil, para inscrições, acabou ontem. Que, aliás, é uma bizarrice, né? Você pode inscrever na Libertadores, até na outra fase, quem se classificar, trocar 3 atletas inscritos, e na competição local você não pode mais inscrever ninguém. Digamos que qualquer clube que está participando da Copa do Brasil, o Corinthians recebe uma proposta fantástica para vender um jogador. Aí vende um jogador. Ele não pode colocar outro lugar. Isso não tem cabimento nenhum, né? Não, e tem quartas de final, tem semifinal e tem final. Sim. E você não pode usar os jogadores que você contrata, porque fechou ontem. Ontem fecharam as inscrições para a Copa do Brasil. Agora, para Libertadores não daria tempo ainda não? Porque para Libertadores são 3 novos inscritos. Vidal e Cebolinha. E aí o Flamengo teria que decidir entre o Varela e o Wallace, né? Tem mais um. Eu acho que é difícil você fechar com o Wallace. Ou o Pulgar. Ter a documentação, escrever e jogar daqui a 6 dias. Eu acho que é muito difícil. Então provavelmente vai ser o Varela. E me parece que a inscrição para Libertadores é X horas antes do jogo, né? Que abre cada fase. Sim. É uma coisa assim. Eu não sei exatamente quantas horas. Então, pelo jeito, esse terceiro jogador inscrito na Libertadores seria o Varela. Vidal, Cebolinha e Varela para esse confronto contra o Desde que o Corinthians. Flamengo tenha a documentação a tempo. Até porque lateral direito acho que é uma necessidade mais extrema. Depois do jogo de hoje acho que vai aumentar essa necessidade. Tem que ser feita até às 18 horas do dia 30 de julho. Tá? A inscrição para as quartas de final da Libertadores. Sábado. É isso aí. O jogo é terça, né? Terça. É mais ou menos 72 horas. É o que eles
teria que, até sexta-feira, ter tudo já papelado aqui, tudo essa bid, essas coisas todas. Ixi, do jeito que a Udinese é complicado. A Udinese é um time duro para negociar, né? O dono é um dono do Watford, Do né? Watford, isso. Então, ele, sabe, Negociar com o rico é um problema. então, ele não tá precisando de É, uns isso trocados para ir aí. para feira amanhã, então É, ele prolonga até Quando surgir uma tá, oportunidade. quando tá na vai- pindaíba, Eu acho que ele fica também é mais dono do fácil você Getafe, né? Eu acho conversar. que ele tem 3 times. Acho que tem mais um. Tem o né? Getafe, se eu não me engano. Então, assim, É isso aí. é difícil. O caso do Vitinho, tô vendo aqui, o que acontece? O Flamengo quer receber uma grana, ou então ter um percentual considerável para uma eventual venda futura, né? Se o jogador sair, poder ficar com uma fatia desse bolo. Eu acho que pode ser bom negócio, porque você vê o caso, por exemplo, se você contrata um jogador, você espera ter o retorno técnico, se puder vendê-lo e arrecadar dinheiro com ele, melhor. Mas nem sempre você vai conseguir. É o caso do Daverson, não foi barato. O Cuca pediu o Daverson ao Palmeiras. Mas o cara fez gols históricos para o Palmeiras. Mas o Palmeiras não queria mais. É outro tipo de jogador. Perdeu? Não, deixou de vender, então, mas não perdeu. Ganhou. O cara fez gols históricos para o clube. É para isso que ele foi contratado. Não para dar lucro. Se fizer as duas, jogar bem e der lucro, é o ideal. Né? E tem aqueles que não dão lucro e não jogam nada. O Vitinho nunca foi protagonista, mas ele foi importante em vários momentos. Em boa fase, ele era uma espécie de 12º jogador. Então, ele foi caro. De fato, acho que o valor pago por ele hoje me parece desproporcional ao futebol que ele apresentou. Mas a fase dele já acabou. Qualquer dinheiro que você arrume nessa altura, você vê o caso do Arão e o Gustavo Henrique. O Flamengo Eu pegou acho de que até a graça. chegada do pegou Arrascaeta 6 ele era o milhões. jogador mais caro Sim. da história do Sim, ele Flamengo, né? custou 10 milhões de euros. Ah, Foi contratado ainda na gestão do outro presidente, Eduardo Bandeira de Mello. Piperno, sobre a situação do Varela, né? Que ele estava no futebol russo, você comenta o futebol russo muitas vezes. Comentei. O Fábio Aleixo, Hum. que é repórter, que Sim. vive na Rússia, é especialista em futebol russo e muito bem informado, ele elogiou o Varela e ele disse que ele é eficiente na parte defensiva, que é uma situação onde o Flamengo peca nessa lateral direita, a parte principalmente defensiva. É isso realmente o que esperar do Varela, que acaba de fechar com o Flamengo? Um jogador que realmente ele compõe muito bem essa linha de 4, enfim, defensiva. É assim que o Dinamo jogou, porque o Dinamo jogou dessa forma e também jogou, às vezes, na temporada 2021, jogou com uma linha de 5. E aí ele tinha um jogador pela esquerda, o Spinkotsev, que avançava muito, era um jogador mais ou menos como um ala mesmo, né? Enfim, um jogador que gostava mais da bola, mais ou menos como o Ayrton Lucas. E aí depois, quando o time passou a jogar com um sistema mais convencional, aí o Varela também ficava mais. E o Varela foi quando passou a teve um destaque muito maior jogando assim. E o Varela também, muitas vezes, quebrava o galho jogando pelo lado esquerdo. Veja, ele é um lateral direito, mas numa situação de extrema necessidade, ele pode mudar de lado também. Eu acho que isso pode ser muito útil ao Flamengo. Você acha que ele pode jogar pelo outro lado? Numa situação emergencial, sim. Vamos lá. Enfim, o Flamengo está com já o Felipe Luiz, veteraníssimo e tal. Tem o Ayrton Lucas, um belo jogador. Se numa eventualidade não puder contar com um e não estiver confiando muito lá no Felipe Luiz por qualquer motivo, o Varela pode cumprir essa função. Já vi ele jogando na Rússia como lateral esquerdo, jogando bem. Tá aí, pessoal. Essas foram as notícias, né? As notícias de contratação do Flamengo. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal, porque a gente faz um trabalho para poder passar as informações para vocês, né? E ter esses vídeos de reação, né? Porque muitas vezes a gente fica até surpreso com, por exemplo, o Vampeta falando aí que o Rodinei vai renovar. É ruim. Aí não, porque tá chegando lateral aí, né? Flamengo tá contratando atacante, então não precisa desse ponto ali do lado. E ele já deu o tempo dele, né? Vai jogar em outro time. Mas enfim, questão do Oscar aí, ó, deixa aí no comentário. Eu acho que o Oscar, o Flamengo não tem que ir atrás do Oscar não, né? Já precisa de um outro cara que vai ficar durante a próxima temporada para no lugar do Arrascaeta quando ele for chamado para a seleção, por acaso se contundir, enfim, né? O Oscar eu acho que ele tá mais aqui para tentar cavar uma vaga na seleção, tá bom? Deixe seu like aí
se inscreve no canal, acompanha os vídeos aí do canal, tá bom? E link na descrição do canal Jovem Pan, que é os créditos deles, tá bom? Vídeo. Valeu, gente.